Fala pessoal, Leandro Andrade aqui do IGCast, mais um ano na convenção, dessa vez uma convenção muito especial, uma convenção de 30 anos. E pessoal, trouxemos novamente o IGCast porque ano passado foi um sucesso, esse agora vai ser o primeiro podcast de muitos aqui dessa convenção ainda. E para a gente iniciar, eu gostaria muito de apresentar o nosso primeiro patrocinador do dia, Evandro. É uma honra receber você, viu, Evandro? Ô, Leandro, eu que agradeço. É um prazer estar aqui na IG, nessa convenção maravilhosa, uma convenção de 30 anos. O clima aqui tá muito legal, né? O pessoal batendo papo, confraternizando, os parceiros. Eu mesmo encontrei alguns fornecedores meus da minha empresa aqui. O clima tá maravilhoso, o espaço, não tem nem o que dizer, maravilhoso. Só coisas boas, é um prazer estar aqui com você. Que é isso, Evandro, o prazer é todo nosso em receber você aqui. E claro, a gente hoje vai falar de um mercado que tem tudo a ver com a IG, tem tudo a ver com o crescimento do Brasil, né? E eu acho que a gente não podia deixar de fazer esse podcast, que é muito importante, falar sobre esse mercado de... Cara, é até assim complicado de falar, porque, cara, eu sou suspeito porque eu sou cliente. Exato. Então, assim, Exato. esse mercado de seguros, corretora de seguro, cara, eu vejo que é um mercado que realmente vem crescendo cada vez mais no Brasil, né? E a primeira pergunta que eu gostaria realmente de entender com você, antes de tudo, antes da gente falar sobre mercado, tudo, eu queria entender, Evandro, como que tudo começou, como que você partiu assim, falou, cara, vou entrar para esse mercado de corretora de seguros, enfim, queria entender um pouco melhor. Cara, na verdade foi muito natural, tá? E por quê? Eu trabalhei muitos anos num grande grupo empresarial, uma multinacional, e eu trabalhei na corretora de seguros desse grupo, Legal. né? Uhum. E eu comecei da base, eu fui trabalhando naturalmente, trabalhei muitos anos e eu virei executivo dessa corretora. E eu e meus sócios, nós trabalhamos juntos nessa corretora. Eu era da área administrativa, na área de gestão, e os meus sócios, meus outros dois sócios, eram da área comercial. E nós ali, muito próximos, enfim, tínhamos um relacionamento muito bom. Então foi muito, muito natural. Quando nós percebemos, nós já tínhamos uma corretora, só que não era nossa, porque a parte toda de gestão era comigo. Então, toda a parte burocrática, desde a parte contábil, financeira, enfim, toda a parte de indicadores, resultado era comigo, né? E com eles a parte comercial. Então, assim, nós já tínhamos uma corretora dentro de uma corretora. Então, foi muito, muito natural para nós montarmos a nossa, né? A nossa corretora tem aí quase 8 anos de existência, né? É uma bênção. Nossa corretora cresce muito todo ano, né? Graças a Deus. A diferença é que quando nós decidimos montar nossa corretora, nós trouxemos os nossos valores. Então, assim, o nosso valor principal é o atendimento. Ótimo. Né? Para nós é um valor, né? É o atendimento. Porque nós nos relacionamos diretamente com as pessoas e nós nunca tiramos o pé do chão. A nossa obrigação sempre é, com muita humildade, atender bem o nosso cliente. Perfeito, Né? perfeito. E a IG basicamente entrou nisso, no bom atendimento, porque vocês têm uma demanda muito grande. Sim, então foi muito sim. natural. Exato, exatamente. E eu queria entender, Evandro, assim, claro que a gente sabe que quando é o início de algo, a gente sabe que existem vários desafios. Sim. E eu queria entender com você como que foi lidar com esses desafios no início, quando você se desvinculou da empresa e abriu a própria corretora. Sim. Leandro, como todo empresário, né? É um momento, os 3 primeiros anos, enfim, a gente realmente passou muita dificuldade. Os 3 primeiros. Foram os 3 primeiros anos. Entendi. Foi muito difícil, mas nós tínhamos nos preparado muito bem. Com a vantagem de nós já conhecermos muito bem o mercado por nós estarmos anteriormente numa grande corretora. Então, para nós, foi um pouco mais tranquilo a parte da gestão, né? Porque nós sabíamos o que era preciso ser feito para fazer com que a corretora desse certo, porque nós já éramos do mercado, nós já tínhamos conhecimento a respeito desse mercado. Mas a preparação para que tudo desse certo foi muito dura, até a parte financeira, a parte de estrutura de capital da empresa, foi bem complexa. Mas como a gente estava preparado, sabíamos o caminho, deu tudo certo. Então, já vamos completar daqui a pouco 10 anos de existência. 10 anos já quase.
Nós não Nossa. estamos na estatística daquelas que fecham. Com certeza. E falando em estatísticas, hoje, qual que é um número, assim, falando em estatísticas de fechamento de corretoras de seguro? Tem muita porcentagem de fechamento? Como que O funciona? que acontece? Os corretores de seguro, de forma geral, eles precisam passar pelo menos ali dos 3, 4 anos. Dificilmente uma corretora que passa desses 3, 4 anos, ela fecha. Porque ela já Entendi. começa a ter uma carteira de clientes grande, enfim. Mas a mortalidade é muito alta, porque, de novo, as pessoas abrem, muitas vezes sem o preparo devido, sem a estrutura de capital devida, muitas vezes sem o conhecimento necessário, acham que é só sair vendendo, né? E aí fecham. A mortalidade ela não é diferente dos outros negócios. Normalmente, até 10 anos, entre 9 e 10, entre 8 e 9 empresas fecham. As corretoras estão nesse mesmo número, não muda. Só que a grande diferença é que, quando uma corretora passa dos 3 ou 4 anos, dificilmente ela quebra. Entendeu? Então é muito mais uma questão de formação. Porque, querendo ou não, você já atingiu aquela maturidade do negócio, né? Então, você já atingiu aquele ponto de equilíbrio ali, que é onde você falou. Você vai conseguir ter uma cartela de clientes melhor, onde você vai conseguir estar trabalhando. Exatamente, esse é o ponto, né? Alguns negócios de outros ramos, comércio, enfim, muitas vezes eles fecham ali no 7º ano por conta de alguma crise. Esse não é a característica de uma corretora de seguro. Se ela conseguiu passar do 3º, 4º ano, aí dificilmente ela fecha, tá? Mas como normalmente as pessoas não têm formação, não têm uma educação devida, até uma educação financeira, ela sente dificuldade e até ali 3, 4 anos fecha, a maioria fecha. Mas Entendi. passou desse momento, dessa linha de corte, a maioria sobrevive, aquelas que conseguem passar. Sim, sim, não, perfeito. E assim, Evandro, eu acredito que é uma dúvida, assim, a nível nacional, porque eu falo por mim, até para o pessoal entender, porque quando eu fui fazer, se eu não me engano, acho que eu já devo ter o quê? Uns 2 anos com você, Pois é, Evandro, uns sim. 2 anos, se eu não me engano. E assim, eu sou um cara que eu tenho muitas perguntas. Sim. Eu quero entender, vou fazer um seguro do meu veículo, da minha casa, enfim, eu quero entender detalhes por detalhes. E eu acredito que é um mercado que, assim, existe sua certa dificuldade para passar essa informação, para explicar a importância desses seguros para essas pessoas. Mas antes disso, antes de você explicar a importância, eu queria que você explicasse para as pessoas quais são os tipos de seguros mais comuns, as demandas mais comuns ali encontradas, um seguro de carro, um seguro de vida, enfim. Queria que você meio que explanasse essa ideia para o pessoal, para eles entenderem o que seria de importante ali, quais seguros, enfim. Eu acho legal até para as pessoas que estão nos vendo entenderem o portfólio de seguros mais Ótimo. utilizado, né? Basicamente, Leandro, são aqueles produtos que as pessoas elas entendem que o risco está mais exposto. Vou descomplicar aqui. Por exemplo, o carro, que é o que normalmente as pessoas têm, né? O Eu seguro acho do que é o mais carro. comum, O mais né? O comum. carro. E por quê? Porque as pessoas elas veem as coisas acontecendo diariamente. Quem nunca viu um acidente na sua frente, quem nunca Exatamente. bateu o carro. Então as pessoas elas adquirem produtos de seguro porque elas naturalmente relacionam o risco porque elas estão vendo acontecer. Por isso que as pessoas normalmente têm o seguro de carro. Tá? Então esse, sem dúvida nenhuma, é o mais comum. Agora, tem outros também muito populares. Por exemplo, seguro da casa. Né? Então, a pessoa ela faz o seguro da casa para se proteger contra um assalto, contra um incêndio, mas ela também gosta muito de fazer aquele seguro por conta da assistência 24 horas. Poxa, minha máquina de lavar quebrou, uma lâmpada queimou, um interruptor parou de funcionar, uma pia começou a vazar. Então as pessoas gostam muito do produto residencial por conta disso. Porque além da proteção do patrimônio, que é o foco principal, ela tem assistência 24 horas. E hoje em dia, por conta do WhatsApp, das redes sociais, as companhias se adaptaram e hoje você consegue pedir uma assistência 24 horas por WhatsApp. Então, assim, ficou muito prático, tá? Mas tem outros produtos também bastante comercializados, como, por exemplo, seguro de vida. Seguro de vida é o seguro mais antigo que tem, né? Também bastante comercializado. Sim, Mas, sim. sem dúvida, para as pessoas comuns, seguro de carro, em primeiro lugar, seguro de residência em segundo e terceiro, seguro de vida. Ótimo, ótimo. E até uma das questões que eu até ia perguntar para você, porque eu fico imaginando assim, da seguinte maneira.
quando a gente pensa em um seguro de carro, ok, automaticamente é como você falou, é o mais comum hoje, né? Por quê? Porque nós vemos muitos acidentes, muitos roubos, enfim. Então se torna algo mais comum. Sim. Agora, eu queria entender para você, para a seguradora, quais são os desafios na hora de conversar com esse cliente para, de repente, fazer um seguro da residência desse cliente. Por quê? Às vezes a gente olha e fala assim, poxa, a pia está vazando, deu um problema no banheiro, queimou uma luz. Dá a impressão, que eu acredito que assim, para muitas pessoas que estão nos assistindo, dá a impressão que parecem ser coisas pequenas que a gente mesmo consegue resolver, sem ter que ter um seguro, né? Então eu queria entender qual que é a sua linguagem para esse cliente, quais os principais argumentos, como que funciona para conversar com esse cliente e você explicar a importância de se ter um seguro, por exemplo, para uma residência. Leandro, ótima pergunta, e a gente volta num dos pilares da corretora, que é o quê? Como eu disse, a gente nunca tira o pé do chão. É focar no atendimento para a pessoa, nas necessidades da pessoa. Atendimento personalizado, né? Não, mas quando eu digo isso, essa questão de não tirar o pé do chão, é por quê? Porque nós focamos nas pessoas, na vida da pessoa, naquela vida que você tem com a tua esposa, na tua casa. E aí a gente consegue facilmente explicar para a pessoa. Então eu dou um exemplo muito simples mesmo. Num domingo, você está na sua casa para ver um jogo de futebol com seus amigos, seus familiares, seus filhos. De repente, o disjuntor da sua casa queima. Cara, você não vai conseguir arrumar isso de uma hora para outra. Isso é verdade. Entendeu? É nessa hora que a gente entende que um seguro é muito bom. Porque assistência é 24 horas. Então você consegue ali pelo seu WhatsApp acionar o seguro e vai um profissional para te dar apoio. Então, assim, quando eu falo isso para a pessoa fala, Evandro, posso acionar num domingo? Eu falo, pode, num domingo. Então, assim, sempre focado no dia a dia, naquela coisa mais simples, singela, aquele dia a dia comum. As pessoas, normalmente, quando a gente fala do nosso dia a dia, elas esquecem que as pessoas têm uma vida comum. As pessoas assistem televisão, comem, um dia a dia comum, cuidam dos filhos. E o nosso atendimento ele é muito focado nesse pilar, na vida tradicional, naquela vida corriqueira. Aí a pessoa entende muito bem, né? Eu falo, cara, você está na sua casa, num domingo, num sábado de manhã, e de repente você vê o sifão da pia vazando, ou uma torneira vazando, ou um cano que estoura. São coisas que você consegue resolver. Mas muitas vezes você não vai conseguir porque está faltando material, você não tem a ferramenta, peça, né? Você não tem a ferramenta, mas vai um profissional para te dar apoio, entendeu? Então isso é muito importante. E outra coisa super importante, quando a pessoa ela descobre que é muito barato, aí fica uma coisa simples, né? Porque as pessoas falam, nossa, Evandro, mas seguro de casa deve ser muito caro. Não, gente. É porque eu acho que talvez as pessoas comparam muito com o seguro do veículo. Pois né? Exato. Porque o seguro do veículo, realmente, ele já é um valor mais caro. Porque, por exemplo, eu sei mais ou menos a diferença, mas vamos só espalhar para o pessoal assim, vamos jogar um seguro de um veículo, vamos jogar uns R$3.000 ano? Pode ser. Não Não sei se talvez essa... 2.000, 3.000, dependendo do veículo. Depende do veículo, exato. E agora, um seguro de residência, quanto que Cara, é só para você ter uma ideia, se você tem um apartamento hoje, dependendo da cobertura que você coloca, fica R$250 no ano. No ano, pessoal. Aí a pessoa faz em 10 vezes, paga R$25 por mês. Ótimo. E é o que a gente comenta, muitas vezes uma assistência que você pede, uma assistência, para trocar uma lâmpada que está muito alta e você não tem escada, ou para arrumar um cano de uma pia, uma assistência já é o valor do seguro. Com certeza. Né? Uma visita custa facilmente R$200. Com certeza. Qualquer coisa hoje. Você vai num supermercado, você voltou com 3 sacolinhas, R$200. Pois Normal pois isso. é. E assim, é óbvio que a gente tem produto para todo mundo. Ótimo. Poxa, o cara tem uma casa de 1.200 metros, é óbvio que não vai ficar R$200, claro. Sim. A pessoa mora num bairro, a pessoa mora num apartamento, tem produto para todo mundo. Mas quando você vê o valor do seguro, o que ele te proporciona e a forma de parcelamento ainda, aí fica tudo mais barato. Que seja um seguro de R$600, R$700, gente, as companhias fazem 12 vezes sem juros. Você muitas vezes nem vai sentir que você está pagando, você vai até esquecer do seguro, porque vai estar ali no seu cartão de crédito ou no débito em conta, R$50 no mês, sabe? Então as pessoas muitas vezes elas nem lembram que elas estão pagando seguro de tão barato que é.
É o que você comentou, você vai no supermercado, você volta com 2 sacolas, você gastou R$300. É isso. Entendeu? E aí, de repente, você está pagando seguro para o seu patrimônio, que normalmente no Brasil, o maior patrimônio das pessoas é a casa. Tá? No Brasil, normalmente, o maior patrimônio é a casa. Eu acho que é o sonho, né, de todo brasileiro. Todo mundo Não, pensa é o em ter sonho e o bem casa mais própria. caro. Sim, sim. Né? Em outros países, você pega, por exemplo, Estados Unidos, você pega na Inglaterra, países um pouco mais desenvolvidos, com a renda mais alta, muitas vezes o carro pode ser o bem mais caro. Né? Mas, de forma geral, no Brasil, o bem mais caro é a residência. Né? A pessoa tem lá um apartamento de R$250 mil, né? R$300 mil. E aí ela vai pagar um seguro para proteger um apartamento de R$300 mil e vai gastar R$300 no ano. Então, assim, é muito barato. Ela vai pagar ali 20 e poucos reais por mês. Então, assim, tem produto para todo mundo. E o nosso desafio sempre é atrelar o seguro às necessidades do dia a dia. Quando a gente consegue fazer isso, a gente já se conecta com a pessoa na hora e a venda acontece de forma natural. Sim, sim, perfeito. E até um gancho disso que você falou, por exemplo, a gente está falando aqui, um seguro de uma residência é muito barato. Sim. Só que muitas vezes, o que eu acho, assim, meu ponto de vista, eu acho que muitas vezes existe nesse nosso mercado assim, de seguradora que é muito complexo de transmitir essa mensagem. Sim. Porque muitas vezes a pessoa acha que realmente é muito caro. Sim. Né? Então, eu vejo que isso é um dos desafios hoje, né? Fazer essa informação correr aí para todo mundo de que, cara, compensa, né? Realmente Sim. ter um seguro residencial compensa e muito, né? Sim. Você vai passar ali 300, 500 reais por ano que seja, né? Sim. Então, assim, hoje eu queria entender da sua parte como que você vê esse mercado a nível Brasil e também aproveitando, além de falar sobre o mercado a nível Brasil, queria que você falasse o que você espera sobre o futuro desse segmento. Ó, Leandro, o mercado de seguro, não só no Brasil, mas no mundo, ele sempre cresce. Ele sempre cresce. Só para você ter uma ideia, a nossa corretora, desde que nós abrimos ela, desde o primeiro ano, ela cresce 2 dígitos ao ano. Nossa, ótimo. Mas, claro que existe o pilar do atendimento, houve um planejamento muito robusto para que isso acontecesse. Tá? Mas, quando você faz um trabalho bem feito, a sua própria base de clientes começa a ficar encantada e a tua base de clientes começa a divulgar isso para você, porque ela começa a falar, nossa, fechei um seguro da minha casa, eu paguei tão barato, e de repente o teu pai, a tua tia começam a procurar também porque foi barato. Então, Sim. É um mercado que só cresce. Em países com a educação mais desenvolvida, isso cresce exponencialmente. Por incrível que pareça, né? Países onde a população sente uma segurança maior são os países que mais vendem seguro. Uhum. É engraçado porque deveria ser o contrário, né? É meio contraditório, né? Mas não, as pessoas, quanto mais elas se educam, quanto mais elas estudam, mais elas consomem seguro para se proteger, por conta da proteção de patrimônio. Então, no Brasil, eu não vejo um mercado que vai cair, a não ser uma crise, Covid, né? Enfim, mas só vai crescer. Pro futuro, e aí é uma pergunta muito interessante, eu vejo que o mercado de seguro ele pode sofrer algumas alterações. E por quê? Porque, normalmente, os bens que nós normalmente fazemos seguro, carro, casa, vida, enfim, eles estão em um processo de mudança muito grande. Então, por exemplo, automóvel. Agora está chegando o elétrico. O elétrico está vindo com muita força. Como as companhias vão se comportar? Elas ainda estão se adaptando. Porque elas nem entendem ainda como os acidentes vão acontecer, Sim, os problemas que vão acontecer. Exato, porque querendo ou não, é tudo muito novo. Exato. Né? Então existem várias incertezas, várias curvas ali que as companhias não sabem ainda. Existem, por exemplo, hoje nós vivemos no mundo digital, então assim, todo mundo que está vendo a gente utiliza, por exemplo, celular. Não existia seguro para celular, hoje existe. Então o que eu enxergo nós vamos viver talvez na próxima década o período de maior adaptação para o mercado de seguro que já existiu. Porque as coisas elas estão mudando muito, muito rápido por conta do digital e por conta da eletrificação dos meios de transporte. Então, nós vamos ter uma mudança muito grande e as corretoras que não se adaptarem vão ter dificuldade, entendeu? Porque realmente existe uma mudança muito grande, inclusive as gerações mais novas, por exemplo, o Demétrio está aqui com a gente, né, no podcast acompanhando. O perfil da nova geração não é o perfil da minha geração.
né? Então, eles têm uma visão de vida diferente da nossa. Então, é possível que o seguro de vida tradicional ele mude também para um seguro de vida mais focado em viagem. Porque hoje a pessoa que é mais jovem, ela gosta mais de ter experiências do que necessariamente patrimônio. Então, até nisso a gente vai ter que se adaptar. Entendeu? Então, eu vejo que para o futuro é uma grande adaptação por conta dessas alterações mesmo da nossa sociedade, de estilo de vida e produção. Ótimo, ótima resposta. E até uma das questões, até puxando um gancho sobre isso, eu queria entender hoje como que a ASO Corretora ela atua. Hoje você atua a nível Brasil, como que funciona? A gente está conversando aqui, você falou bastante sobre o futuro, eu achei fantástico esse ponto de vista que você mencionou, que eu acho que é super importante para quem está nos assistindo, né, entender sobre esse mercado, mas como que a sua empresa se posiciona perante isso, perante esse mercado? Hoje você atende a nível Brasil, como que funciona? Hoje a gente atende a nível Brasil, nós temos clientes em todos os estados, tá? Muito por conta da IG também, por conta do volume de franqueados, né? Uma coisa que nos ajudou muito e proporcionou a nossa capacidade de atendimento foi o digital. Então, hoje, a gente basicamente atende via WhatsApp, via telefone. Aquela corretora que recebia o cliente no escritório, ela praticamente nem existe mais, né? Então, isso proporcionou o nosso atendimento a nível Brasil, né? Obviamente, a nossa produção de seguros ela está atrelada aos estados que têm maior PIB, então assim, São Paulo, Rio de Janeiro, todo o Sudeste, né, de forma geral, o Sul, né? Não foge disso, porque é onde tem mais produção, mas nós temos clientes até no Acre, né? Nós temos clientes no Brasil todo, Nordeste, muitos clientes também, né? E o que nos proporcionou essa capacidade foi o digital, tá? E uma coisa que eu digo, é algo que vai se intensificar. A vida das pessoas está mudando. Até na vinda para cá, nós estávamos conversando, eu, Demétrio, enfim, a respeito de economia. E, naturalmente, existe uma mudança muito grande. As pessoas estão tentando fugir um pouquinho das capitais para os interiores, para o litoral, para ter uma vida com uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, até nisso, as coisas estão mudando, né? Então, vai demandar da gente uma adaptação, desde script, até mesmo de estrutura de capital, para poder oferecer produtos um pouco diferentes, produtos mais complexos, enfim. Mas é interessante. Tudo isso me anima, tudo isso, essas mudanças, elas na verdade, elas me deixam mais motivado para procurar soluções e eu só vejo coisas positivas para frente. Show de bola, Evandro. E claro, né, aproveitando que a gente está aqui na convenção, né, o primeiro podcast ali que a gente está fazendo, eu queria entender, cara, como que é para a empresa, para a ASO Corretora, para você, ser patrocinador de um evento tão grandioso desse, que é uma convenção, inclusive de 30 anos da IG. Queria entender o que você espera. Nossa, Leandro, para mim, cara, é um grande prazer, e é o que eu digo, né? A gente sempre procura manter o pé no chão, mas é um grande prazer porque uma convenção, as pessoas elas observam muito o local onde nós estamos, né? Então, assim, Sim. é encantador, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é o melhor resort do Brasil, é lindo, a gente encontra aqui pessoas do mundo inteiro, né? É engraçado que você vai nas piscinas, você encontra gente falando inglês, você encontra gente falando alemão, é bem muito diverso, engraçado, sim, é sim. muito interessante, né? Mas o que mais me agrada são as pessoas. Então, assim, eu encontro pessoas que eu atendo na Bahia, eu encontro pessoas que eu atendo no Sul, cada um com as suas histórias. Isso é muito legal. E uma coisa que a IG proporciona e me encanta é o desenvolvimento das pessoas. Então, você vê antes uma pessoa que iniciou na IG ali 5 anos atrás, hoje a pessoa se desenvolveu, está com uma vida muito melhor, o franqueado está feliz. Ele vem para cá para comemorar o sucesso dele. Ele vem aqui para comemorar o sucesso familiar dele. Hoje ele está feliz, a vida dele prosperou. Isso é o que mais me encanta. Então, o patrocínio, para nós, ele é maravilhoso, porque ele gera a oportunidade de eu estar com essas pessoas que eu vi lá atrás começarem com franqueados, fazendo segurinho de vida. E hoje, eu tenho, por exemplo, um dos franqueados de vocês na Bahia, hoje ele tem uma frota, porque ele se desenvolveu através da IG. Isso é maravilhoso, né? Eu tenho oportunidade de trazer a minha equipe para ver isso, para vivenciar isso, para ver assim, o que o trabalho devolve para a pessoa, o trabalho honesto, o trabalho com dignidade e com uma marca, uma estrutura da IG
né? Isso é maravilhoso. Então, assim, o que me encanta de ser patrocinador e parceiro da IG há tanto tempo é essa possibilidade. Né? É, Quantas pessoas têm essa oportunidade? Né? De exatamente. estar durante tanto tempo vivenciando isso? São poucos. Sim. Eu agradeço por isso. Mas pior que isso aí que você falou, cara, faz todo sentido. Porque a IG, ela realmente ela constrói esse evento, essa convenção, é justamente para festejar. Cara, não é porque é 30 anos, mas pode ser 31, pode ser 29. Cara, é uma convenção que é para todos, cara. É uma convenção para patrocinadores, assim como você mencionou. É uma convenção para franqueados, aonde esses franqueados eles vão vir para festejar. E para quê? Cara, para evoluir a franquia, né? Exato. Então, a convenção, ela serve para, cara, é network. É network onde um franqueado, de repente, ele tem uma certa dificuldade em um determinado tema, em um determinado assunto, ele vai conversar com outros franqueados de regiões totalmente diferentes que vai conseguir trazer uma ideia, Sem né? dúvida. Então, é o que eu falo, cara, participar de uma convenção é muito importante, independente se é patrocinador, franqueado, parceiro, enfim. Eu acho que faz todo sentido realmente isso, a pessoa conseguir participar dessa convenção, né? Não, e tem uma coisa, gente, eu até gostaria de falar para quem está nos vendo. Eu já tive a oportunidade, como eu disse, eu era executivo de uma grande corretora, de uma multinacional, então eu já tive a oportunidade de participar de eventos, alguns eventos desse tipo, mas a IG faz diferente. Porque a IG, novamente, ela tem uma conexão muito forte com o seu franqueado. Ela se conecta muito. Não, aqui não é só um encontro de empresários, né? Onde muitas vezes você vai ter uma palestra, aquela coisa séria, metas, o que a gente vai fazer. Não, gente, a IG não faz isso. A IG faz isso no dia a dia. Ela trabalha muito duro no dia a dia. E aqui, o clima que vocês constroem aqui nessa convenção é um clima maravilhoso. É surreal, né, É cara? surreal, assim, como eu digo, é gratificante estar aqui. Por isso que é muito feliz estar aqui como patrocinador e como parceiro. Poder ver esse clima acontecendo. Óbvio, você sabe, é um clima também de muito trabalho para a tua equipe, para a equipe de todo mundo aqui, dos executivos que estão aqui. É muito difícil, mas ao mesmo tempo é gratificante, porque é uma forma de transmitir conhecimento que para mim, Evandro, é muito moderna, né? Porque você se conecta com a pessoa. Então as pessoas elas vêm para cá, elas vêm comemorar, elas vêm aprender num ambiente maravilhoso. Eu falo para todos, gente, conheçam o Hot Beat, né? Tragam seus amigos, é simplesmente encantador. Não, o ambiente é fantástico. Exato. Fantástico. E o clima que vocês constroem nessa convenção é simplesmente incrível. Parece que você está quase que num clube de férias, estudando com seus amigos, e você volta para tua casa com energia para o ano todo. Então, assim, é incrível. Essa convenção, sem dúvida nenhuma, eu chuto assim, com muita tranquilidade, é a melhor do Brasil. Se não uma das melhores do mundo. E isso que você falou faz todo sentido, porque os nossos números também não mentem. Porque a pessoa, o franqueado, quando ele vem para a convenção, cara, os 3 próximos meses pós-convenção, cara, são, assim, Incríveis, os melhores, né? são incríveis, sabe? Eu não diria que são os melhores, porque para nós o verão é muito forte, Sim. né? Mas, cara, assim, é gritante a diferença dos números, sabe? Você vê, a pessoa, ela vai, ela busca por conhecimento na convenção e ela quer aplicar na franquia. Não, Então, e onde o que eu o pessoal digo, consegue Leandro, trazer. vocês criam um ambiente muito favorável Com para isso. certeza. Então, muitas vezes a pessoa, ela tá, como você comentou, ela tá fazendo um network, um cara do Nordeste tá batendo um papo com uma pessoa do Sul. Só que eles estão fazendo isso num barzinho com brincadeiras. Exatamente. Então, as ideias elas fluem de forma muito natural. É o ambiente para isso, né? Então, assim, você vê o franqueado melhorando muito por conta das palestras, obviamente. Vocês trazem palestrantes do mais alto nível, é impressionante, né? Pessoas que vêm falar sobre liderança, pessoas que vêm falar sobre venda, pessoas de todo tipo de calibre, né? De nível nacional, internacional. Mas eu acho que o principal é esse ambiente de fluidez de ideias, né? Então as pessoas elas vêm para cá, muitas vezes elas chegam e elas estão conversando com pessoas, com franqueados, empresários de outras partes do país, e as ideias fluem por conta desse clima que vocês criam. Então, gente, com muita tranquilidade eu digo para vocês, porque eu participei de muitas convenções desse tipo, com certeza é uma das melhores do mundo.
E eu falo isso com muita tranquilidade. Se você vai numa convenção de uma multinacional, aquela coisa mais americanizada, Sim, sim. o clima é totalmente diferente. Se você vai numa convenção de uma empresa europeia, é outro tipo de conversa, mas a convenção da IG é uma convenção que permite a fluidez de ideias. E isso, para mim, é o principal. A pessoa sai daqui melhor, feliz, focada no que ela tem para fazer e com história para contar. Com certeza. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores do mundo, falo isso com muita tranquilidade. Não, show de bola. Evandro, claro que assim, pra gente partir aí pros finalmentes, eu queria que você desse um recado, olhando pra câmera ali, para quem de repente assim está buscando, ainda tem aquela incerteza sobre esse mercado de seguros, enfim, faça o teu merchan justamente para isso, para aquela pessoa que realmente está buscando entender um pouco melhor, quem ainda está com aquela insegurança, né? Então, gente, assim, eu falo para vocês com muita tranquilidade mesmo, porque, de novo, um dos nossos pilares é nos conectar com a sua vida, com a vida que você tem no seu dia a dia, com a vida que você tem na sua empresa. E o que eu posso garantir para vocês é que o nosso time, as pessoas que trabalham com a gente, os nossos representantes, toda a nossa mídia social é toda focada para isso, para oferecer para vocês a oportunidade de bater um papo. E, gente, é bater um papo mesmo, é conversar a respeito da tua vida e aí sim, depois desse papo, entender aquilo que vai ser melhor para você. O nosso time ele é focado nisso, ele é treinado para isso, para simplesmente conectar pessoas com pessoas. Então, conversem com o time da ASO, o Demétrio está aqui, a gente vai ficar aqui batendo um papo durante todo o dia com o franqueado, enfim. Os meus sócios estarão aqui, representantes, enfim, estaremos aqui para conversar e vocês podem ter certeza. Depois de um bom papo com o nosso time, vocês vão entender que existem soluções bacanas que vão trazer mais tranquilidade para você e no final você vai estar feliz de estar pagando os seus seguros porque isso vai trazer mais tranquilidade para a tua vida. Show de bola. Então, pessoal, vocês entenderam o recado. Chamem o Evandro e toda a equipe dele. Evandro, eu queria muito, muito mesmo, meu amigo, agradecer a tua participação. Foi fantástico esse podcast. Adorei muito conversar com você. Tirei algumas dúvidas, inclusive pessoais minhas também. O Leandro é nosso cliente, gente. Então, assim, Evandro, realmente só tenho que agradecer, tá, meu amigo? Muito obrigado mesmo, viu? Gente, eu que agradeço. Feliz convenção para vocês. Estaremos aqui durante muitos anos, se Deus quiser. Show de bola. Então, pessoal, não esqueçam. Eu já estava esquecendo, mas eu não posso esquecer. Então, pessoal, não esqueçam. Se inscrevam em nosso canal. Acompanhem todos os conteúdos, tá bom? Então, fiquem ligados que essa convenção IG 30 anos será um grande sucesso, assim como as outras, beleza? Um abraço, pessoal!